tranquilo? Bom, o assunto que a gente vai abordar nesse vídeo é sobre animações, então a gente vai dar continuidade aqui no nosso projetinho, só que eu resolvi dar um foco na parte de animações. E que tipo de animação que eu quero? Eu vou querer fazer uma espécie de slide com fade para esses cardzinhos virem da direita para a esquerda quando essa tela for acessada. Com isso dá uma dinâmica um pouquinho mais viva para o app, fica bem mais legal e também é uma coisa que a gente sempre vê no nosso dia a dia sobre animação que é bem massa aprender um pouco mais sobre e o projeto acaba ficando bem diferente. Então, bora lá. É seguinte, aqui eu deixei separado a doczinha, vamos ver se eu acho aqui. Deixei separado aqui a doc para a gente fazer a instalação do Reanimated, que é a bibliotequinha que a gente vai utilizar para fazer a animação. É Reanimated V2, que é a segunda versão. Se você, como eu, estiver usando o Expo e não for o Baroque Flow, for o Expo normal, você pode só chegar aqui e rodar esse comando, tá? E que eu já rodei, inclusive. E aí, depois que você rodar esse comando, você vai vir, vai gerar esse pack, que vai fazer a instalação desse Reanimated nessa versão aqui, que é a versão que eu estou utilizando. Depois você fizer isso, basicamente está setado para a gente poder utilizar. Tem mais uma configuração que a gente tem que se atentar a fazer, que é entrar aqui nos nossos plugins do Babel e aqui nesses plugins entrar aqui no Babel, na verdade, e adicionar esses plugins no array de plugins, esse React Native ou Reanimated, para ele poder funcionar também. Aí o que eu gosto de fazer, como eu mexi no core do Babel agora, na parte de compilação, etc. Então eu só vou dar um Expo Start para ver se o projeto ainda continua em pé, se deu algum problema. Vou dar um R aqui para atualizar tudo. Bom, perfeito. Aqui vi que deu um erro, mas aparentemente é alguma coisa relacionada a chaves. Depois a gente vê, deve ser alguma coisa lá na home que a gente acabou deixando passar. Bom, perfeito. Aí o que eu quero? Eu quero deixar bem aberta essa animação para ser reutilizado em tudo quanto é canto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro de componentes mesmo, uma propriedade chamada, uma pastinha chamada fade. Eita, tá difícil. Aqui, ó, fade animation. Aí, esse aqui vai ser, eu quero que seja, vai poder ser utilizado em qualquer lugar da aplicação, por isso que eu não estou escopando em um lugar específico, sabe? Então aqui eu vou criar o nosso famoso index.txt, vou importar o React do nosso projeto, beleza? E aqui eu vou criar a funçãozinha pra gente, que é export, já vou exportar também, fade animation. Aqui eu já vou criar uma tipagem para ela, que como eu disse, eu quero que ela seja bem reutilizada. Então eu vou colocar fade animation props, que ela vai receber na verdade um children. E esse children, tudo que tiver de filho vai ser animado. Então qualquer coisa ela vai poder ser animada. Então aqui eu vou pegar de react.react node, essa tipagem aqui, que é quando a gente quer tipar um filho, basicamente a gente pode usar dessa forma. Aqui eu vou pegar ele daqui, Fade Animation. E aqui uma outra coisinha que eu vou querer estender também de View Props, porque eu vou pegar todas as propriedades que uma view normal tem, para mim poder fazer essa utilização. Bom, deixa eu ver. Aí aqui esse View Props, se eu não me engano, eu posso importar ele do próprio React Native normal. Bom, fechou. Aí aqui eu vou pegar o nosso children. E depois de pegar o nosso children, eu vou pegar tudo nos restantes. Aí, beleza. Nossa carinha inicial da função ficou dessa forma. Bom, fechou. Aqui eu vou dar um return. E aqui nesse return, que toda função tem que ter, eu vou criar um animation container. E aqui nesse animation container eu vou espalhar tudo o REST que eu peguei e vou jogar ele tudo aqui. E aqui, o que é esse animation container aqui? Na verdade, eu posso colocar até um S aqui, porque ele vai ser um estilo que a gente vai criar. Então, como a gente não tem a nossa pastinha, eu já vou criar aqui o styles.ts. Depois criado esse styles.ts, a gente vai começar importando normal. Import styled from React styled
components barra native. Perfeito, é isso aqui. Aqui eu vou deixar por enquanto como uma for export ou export const. Eu vou criar esse carinha aqui, animation container, e eu vou criar ele aqui como se fosse uma view normal. Beleza? E aqui a gente vai fazer aquilo lá que a gente já está acostumado a fazer mesmo, que é exportar importar o próprio styles aqui. Entendeu? Aqui eu vou importar tudo as from styles. Bom, perfeito. Feito isso, agora o que a gente deve fazer é mexer nas estilizações do nosso animation. Então, a gente vem aqui nesse carinha. Só que aqui tem uma pegada diferente. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou importar, eu vou colocar um carinha chamado animated, e aqui eu vou importar do React Native Reanimated. Por quê? Porque o que a gente tá aqui não é animated, animated. Isso mesmo. O porquê? Porque o que a gente quer, na verdade, não é uma view, a gente quer uma view animada. E quando a gente quer esse tipo de coisa, que é o nosso container, ou seja, tudo que vai estar dentro dele vai ser algo animado, a gente vai ter que utilizar essa view animada. E essa view animada a gente pega dentro de animated, e dentro de animated vai ter uma propriedade chamada view. E é só isso. Por enquanto eu te pego aqui, esse cara a gente faz isso daqui de prática, qualquer coisa depois eu vou deixar setado do jeito que se a gente quiser colocar mais algum tipo de estilização, a gente só voltar aqui e fazer. Mas acho que é isso. Aí o animation container aqui, só recapitulando, a gente não quer uma view normal, a gente quer uma view que tem uma animação. Então por isso que eu utilizei aquele animated, esse animated aqui, .view, porque aqui dentro desse cara a gente espera que tenha alguma animação. Creio que é isso aqui. Aí aqui o que a gente vai pegar? A gente vai pegar todos os childrens e vai passar para cá. E aqui isso daqui do children vai ficar mais claro depois que a gente for reutilizar esse componente C. Mas creio que é isso, inicialmente. Beleza. O que eu vou pegar também para me ajudar? Eu vou pegar aqui do use pode ser window dimensions mesmo, que é a dimensão da tela, e aqui eu vou pegar o próprio width dele. E esse width eu vou chamar de display width. Fechou. E aí entra algumas coisinhas que eu vou começar a utilizar, que é mais da parte do reanimated em si. Então eu vou criar aqui um carinha, pode ser chamado card opacity. Esse cara aqui ele vai usar uma propriedade chamada use shared value. E vai iniciar como 0. Esse use shared value, como vocês podem ver, é importado aqui do React Animated também. O que é esse use shared value? Ele é um valor que ele é compartilhado. Ele é como funciona, pode traçar uma linha de comparação como se fosse o state, então da nossa aplicação normal. Então ele é um valor que ele é compartilhado por todas as pessoas que querem utilizar e querem observar ele. Então também eu vou criar um const card offset. Esse card offset eu também vou pegar esse use shared value, e aqui eu vou pegar um 0.25 que dá 25% basicamente da tela, e vou fazer e vou multiplicar ele pelo nosso display width. Por quê? Porque eu vou querer que o card ele venha da direita para a esquerda, então que ele venha aparecendo. Então ele não vai iniciar na tela, então ele vai iniciar 25% para a direita, e aí ele vai entrando na tela devagar. Então é por isso que o valor desse offset aqui, ele vai começar 25% para lá do width que tem, por isso que eu usei os dimensions aqui para pegar o width também. Bom, perfeito. Aqui eu vou criar um const chamado animated style, que é um estilo também que é animado basicamente, e aqui eu vou também usar um hook do próprio animate chamado use animated style.
Aí esse carinha vai ser uma run function aqui dentro. Acho que é isso. Aqui eu vou importar ele também, daqui do nosso React Native Reanimated, porque como eu disse, ele é utilizado aqui. E creio que é isso inicialmente. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Aqui ele tá dando erro porque a gente precisa que ele sempre retorne algumas coisinhas pra gente. Então, primeiro, ele vai retornar um objeto. E dentro desse objeto aqui, esse useAnimatedStyle pode ter várias coisas que a gente queira fazer. A gente pode mexer com opacidade, pode mexer com transform, translate, pode fazer com várias coisas. Então esse Animated Style é como se fosse um estilo animado mesmo que a gente tem na aplicação, e todo tipo de animação que a gente quiser fazer, por exemplo, deixar algo ficar maior ou menor, dando resize, brincando com os valores dele, tanto querer deixar ele na vertical, na horizontal, fazer essa animação, tanto querer deixar com opacidade, a gente pode utilizar tudo aqui. E aqui, como a gente está usando o TypeScript, ele vai estar dando até as dicas pra gente do que a gente consegue utilizar. Eu vou começar aqui utilizando um que é o opacidade. Então, eu vou... Por quê? Porque eu quero que ele venha aparecendo da direita para a esquerda e venha ficando... E venha meio que opaco e venha deixando de ter essa opacidade. E aqui eu vou então pegar esse card opacity e aí eu vou pegar na propriedade chamada value. Então a gente não pode esquecer de pegar sempre esse value aqui, que é a propriedade para recuperar o valor de dentro do shared value. Beleza? E o próximo item que a gente vai querer fazer, eu vou brincar com o transform. Por quê? Porque eu vou mexer no eixo X dele. Então, com isso, dentro do transform, que é aqui dentro, tem várias outras coisas que eu consigo fazer também. E uma das coisas que eu consigo pegar é o nosso translate. E nessa translate, como a gente quer mexer no eixo X, a gente vai pegar o translate X. Só que aqui, se não me engano, vai ser um objeto. Por isso que ele está até brigando aqui comigo. Aqui, ó. Aqui é isso que eu tava falando. A gente pode mexer com perspectiva, dar rotate nele, mexer na escala, mexer no skill dele, várias outras questões. Mas aqui eu vou utilizar do translate X. E aqui eu vou pegar o card.offset e aqui, que é o que a gente criou aqui, e vou pegar o value. Por que eu estou pegando esse card offset aqui? Porque esse é o eixo que ele tá, né? Então, inicialmente ele vai começar com um eixo, vai pegar desse width que a gente fez aquele cálculo que nem eu já expliquei, e eu vou pegar nessa animação e colocar aqui dentro. Então, eu estou utilizando ele aqui dentro da nossa animação, da nossa animaçãozinha. Bom, perfeito. E aqui que vem a mágica. Quando eu iniciar a aplicação, ou seja, quando eu der um use effect aqui, ou seja, na primeira vez que essa tela foi disparado, eu quero que aconteça uma coisa. Eu quero que o card opacity que a gente criou, ponto value dele, e aqui eu vou usar vai ser igual, e aqui eu vou utilizar uma outra propriedade chamada with timing. Então, with timing é quando eu posso colocar um valor que é o valor que ele vai meio que esperar para que algo acontecer. E aqui eu posso colocar e aqui se ele vai já no final ou no início, né? No caso 1 vai ser já no final. E aí ele vai ficando no início, então vai de 1 a 0. Aqui eu vou colocar a duration dele, que o que é? A duração. Em quantos segundos que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça em 1 segundo, então eu vou colocar uma duração de 1000, vai ser 1000 milissegundos. Beleza, já importei o use effect aqui. Uma outra coisa que eu quero que aconteça aqui é também que no nosso card offset aqui, e eu pegando o ponto value e novamente usando with timing aqui, só que dessa vez eu vou usar o 0 aqui. Então, com isso, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse card with set e estou colocando ele começando com 0, então ele vai de 0 a x valor e vai nessa duração aqui de 1 segundos. E nessa duração de 1 segundo, isso vai acontecer, ele vai chamar ele vai chamar esse card offset e aí a tela vai começar a entrar a tela, no caso, começaria a entrar começaria a aparecer na tela com aquele valor. E aí, o que dá pra gente fazer aqui?
a gente também, a gente só criou esse animated style aqui, né? Isso que a gente criou esse animated style, a gente vai utilizar ele. E para utilizar ele, a gente utiliza ele normalmente, passando o style aqui, falando que ele, é o nosso animated style, que é aqui. Bom, fechou. Vamos lá. Vamos dar só uma recapitulada aqui. Então, primeira coisa, a gente definiu usando o usage sharing, que ele vai dar na opacidade dele, e a gente vai falando que a opacidade dele vai de 0, e quando ele entrar na tela, ele vai de 0 a 1 segundos. Então, ele vai deixando de ser opaco para entrar na tela. Então ele sai da opacidade e vai começando a ficar cada vez mais sólido. E aqui o card offset, aqui com uma duração de 1 segundo também, eu quero que ele saia de 0 a 20,25 da tela, ou seja, ele vai estar para lá e vai ficando até o 1. Então ele vai de 0 basicamente a 1, fazendo que essa uma transiçãozinha de como ele fosse desaparecendo da tela e fosse entrando na tela, dando uma parecer de que como se fosse uma espécie de slide. Tá. E aqui a gente tem uma coisa bem importante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte, aqui em cima, se eu não me engano, aqui mesmo, a gente tem que definir uma palavra reservada aqui, que é um carinha chamado, vamos ver se vai aparecer, worklet. Só definir mesmo. Por que isso daqui? O que são worklets? Aqui eu não vou entrar muito na parte de como funciona a animação de JavaScript, porque começa a ficar um pouco mais complexo e a gente pode fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas os worklets, como que funciona o JavaScript? O JavaScript tem a thread JavaScript dele normal, que é executada algumas funcionalidades do próprio JavaScript, e tem a thread da UI dele, que essa thread é utilizada sempre que é uma interação com a parte de UI e UX. Então, o que são worklets? Os worklets são basicamente funções, né, funções simples que permitem a gente executar os códigos de JavaScript de forma síncrona na thread do usuário. Então, eles basicamente são pequenos pedaços de código que podem ser basicamente pequeno pedaço de código de JavaScript, né, que eles meio que são movidos por uma máquina virtual, que com isso ele meio que separa a parte de forma síncrona na thread do interface do usuário. Então isso acaba deixando um pouquinho essa parte de experiência do usuário na parte de animação um pouquinho menos gargalada, sem tendo o jogo rodando com FPS melhor. É como se tivesse novamente o JavaScript tendo duas threads, ele pega essa parte da thread que vai de um código JavaScript, e também ele é utilizado quando tem algo que a gente tem que ficar vendo, observando um valor compartilhado. Então é como se ele pegasse essa parte de thread da própria UI, separasse um canto e fizesse e rodasse de uma forma síncrona com a parte do JavaScript, para ele poder fazer com que fazer com que rode de uma forma melhor. É uma forma de otimização que o pessoal do Reanimate acabou utilizando. E para o nosso caso, para funcionar, a gente tem que deixar essa palavrinha reservada aqui dentro. Como eu disse, daqui vou passar um pouco por cima, mas se vocês quiserem depois dar uma estudada a mais, tem na parte do Reanimated V2. E aqui tem uma parte que eles falam só de worklets. Aqui, ó. Que é basicamente aqui, ó, que vai falar um pouquinho da parte dando uma explicação um pouquinho mais textual, um pouquinho mais a fundo do que eu estava explicando sobre como que funciona as threads de JavaScript, como funciona essa thread na parte de UI. Aqui ele fala basicamente que ele está executando na thread de UI. Então, enfim, é para isso que basicamente nessa caso a gente tem que utilizar, e tanto que se a gente não utilizar, daria até um bugzinho na própria aplicação. Bom, eu acho que com isso a parte da animação ficou feita. E aí, para a gente ver isso daqui funcionando, a gente tem que entrar nas nossas páginas. E aqui na parte da home mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou criar um carinha, utilizar o nosso Fade Animation. E olha como que eu vou fazer a utilização dele. Eu vou pegar o nosso card. O que é o nosso card? O nosso card é tudo isso daqui. E vou passar como filho dele. Passando como filho,
passando como filho aqui, ele vai pegar e vai ser executado aqui. Então aqui ele vai pegar aqui, a gente vai passar como props, vai ser colocado aqui. E aí a gente falou que esse carinha é uma view que não é uma view qualquer, é uma view animada, e as propriedades da animação para acontecer estão aqui e ela vai ser executada assim que iniciar o aplicativo no próprio UseEffect. Eu fazendo isso, vamos ver o que vai acontecer. Ó, que legal. Vocês viram? A animaçãozinha já veio de lá pra cá. Então, só de eu basicamente fazer isso e atualizar, ele já começa a fazer essa animaçãozinha da direita para a esquerda. Isso daí deixa o app muito mais bonito, muito mais legal, muito mais com vida. Essa parte da animação, enfim, voltando, é um pouco complexa à primeira vista, mas se você entendendo o que é o use shared, o porquê que ele usa worklet, dá uma pesquisada e dá uma pesquisadinha um pouco sobre isso, e também dando uma olhadinha na parte dos animated styles, etc. Dá para você criar muita coisa legal. Então, basicamente, o meu Twitter era só mostrar inicialmente como que com pouca parte, né, com pouca parte de código, como a gente já conseguiu criar uma animaçãozinha legal, e passar para vocês também como que dá para utilizar, inclusive daqui pode ser aproveitado em vários lugares, em outros projetos também, em todo lugar que quiser passar, é só passar como children aqui que ele vai funcionar. Eu acho que é isso, só dando a última passada mesmo. Então aqui a gente mexeu com o Reanimate 2, né? Aqui a gente está usando o Use Shared Value porque são os valores compartilhados, que a gente vai conseguir fazer esse valor. A gente consegue utilizar esse valor em outro lugar. E aqui o que acontece, quando dá o Use Effect na aplicação, com o time de 1, que é o valor que no final dele, né? Que é o to value dele, e uma duração de 1000 milissegundos, ou seja, de 1 segundo, eu vou ir atualizando. Então toda vez que o UseShare sofre uma atualização, ele meio que igual ao UseEffect, os outros que observam ele ficam sabendo, e os outros quem está observando ele aqui é esse opacity. Então de 1 ele vai indo até chegar no 0, e aí vai fazendo essa opacidade que acontece aqui, vindo da direita para a esquerda. Aqui, ó, ficou meio opaco, depois aparece. A mesma coisa com a transformação, que eu estou pegando o Translate eixo X, que vindo da direita para a esquerda. Eu estou pegando o offset dele, o offset começa de 0, então começa desaparecendo, o offset ele começa no time 0, ou seja, o valor 0, e vai na duração de 1 segundo. Nisso, ele começa esse offset inicial dele, do translate, ele vai começar 25% fora da tela, ou seja, para ele esconder o card em específico. E aí, quando eu dou o use effect nele, numa duração de 1 segundo, ele vai chegando, vai atualizando esse valor e vai pegando esse valor, vai acrescentando aqui, vai incrementando. Nisso que vai incrementando, vai fazendo toda vez essa parte do translate, dessa sensação que está aparecendo, que dando essa animaçãozinha da direita para a esquerda. Com isso fica bem massa nossa animaçãozinha, e ele novamente pode ser usado em vários lugares mesmo. Então, inclusive a gente vai utilizar depois na parte do detalhe. Galera, por enquanto é isso. Eu vou fazer depois a parte da home e depois a parte da navegação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da parte de animação. A animação não é uma coisa difícil. Eu posso ter pecado algumas partes na explicação aqui, tenho passado muito rápido por cima de algumas coisas, mas estamos aí para isso. Qualquer coisa vocês mandem comentário lá no vídeo, também vou deixar sempre os links de redes sociais, etc, para entrar em contato. Mas a animação é uma coisa bem legal que dá uma outra vida pro projetinho. Quanto mais vocês derem uma olhadinha nesse daqui, cada vez mais profissional o projetinho vai ficando. Então, creio que é isso nessa primeira versão. Valeu por assistirem até aqui, valeu por acompanhar inclusive a playlist. Valeu a todos aí. Inclusive, se puderem, deixar um like no vídeo que está ajudando bastante. E creio que é isso. Valeu, falou!